Senhoras e senhores, muito boa noite. Neste momento, damos início à cerimônia de abertura do 22º Fórum da Liberdade, que abordará o tema Cultura da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais, IE. Nossa mesa principal é composta pelas seguintes autoridades: Senhor Vice-Governador do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Afonso Feijó. Senhor Presidente do IEE, Rafael Sá. Senhor Secretário de Estado da Justiça e Desenvolvimento Social, Fernando Schiller. Neste ato, representando a Senhora Governadora do Estado, Ieda Horato Cruzius. Senhor representante da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Cassiá Carpes. Senhor representante da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Francisco José Mech. Senhor representante da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, promotor de Justiça, Dr. Luiz Felipe de Aguiar Techainer. Senhor reitor da Pontifícia Universidade Católica, irmão Joaquim Clotet. Senhor vice-prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. Senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Sebastião Melo. Senhor presidente da Apex Brasil, Alessandro Teixeira, representando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Senhor presidente da Federação, José Paulo Dornelles Cairoli. Senhor presidente da Fiergs e do Conselho do Sebrae-RS, Paulo Fernandes Tigre. Senhor vice-presidente da FEComércio, Renato Turque Faria. Senhor presidente da OAB-RS, Cláudio Lamáquia. Senhor presidente da ADVB, Cláudio Goldstein. Senhor presidente fundador do MBC, Jorge Gerdau Johann Peter. Senhor vice-presidente do Instituto Liberdade, Ricardo Santos Gomes. Senhor presidente do Sinduscom, Carlos Aita. Senhor presidente da ATP, Enio Roberto dos Reis. Senhor presidente do CICEPOT, Atos Cordeiro. Senhor presidente do Conselho da ANCHAM, Carlos Souto. Saudamos as demais autoridades aqui presentes, os senhores presidentes de entidades de classe, senhores representantes das empresas patrocinadoras e apoiadoras deste evento, senhores empresários, senhores representantes da imprensa, senhoras e senhores. Agradecemos neste momento aos nossos patrocinadores, Gerdau, Itaú, Souza Cruz, aos nossos apoiadores, CNI, Crown Embalagens, Petropar, Geração Futuro, e aos parceiros, Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Convidamos a todos os senhores presentes a ouvirem o hino nacional, na voz de Luane Matos e Pamela Lopes, do Grupo Sociocultural Canta Brasil. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói cobrado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso. Se em teu futuro espelha essa grandeza,
terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Deitada eternamente em berços esplêndidos, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. Olá, barô que ostentas estrelados, e digo verde louro dessa fâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Para uso da palavra neste momento, o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Rafael Sá. Boa noite. Saudando o excelentíssimo vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, Paulo Afonso Feijó, saúdo todas as demais autoridades aqui presentes, aos associados do IEE, senhoras e senhores. Há 24 anos, alguns empresários da nossa cidade decidiram por iniciar um grupo de estudos, principalmente para entender como uma sociedade livre funcionava, tendo em vista que saíamos de um período de 2 décadas de ditadura. Alguns desses jovens, vindo de estudos fora do país, chegaram aqui com ideias que já prosperavam em países mais desenvolvidos, mas aqui no Brasil eram pouco conhecidas. Durante esse tempo de estudos, fizemos diversos eventos, recebemos muitos palestrantes, estudamos vários livros, buscando entender por que alguns países têm maior e outros menor apreço pela liberdade. Invariavelmente, chegamos a algumas conclusões. Mas muitas vezes também nos deparamos com um fator muito difícil de se medir. O quanto um povo realmente tem de apreço por esse valor chamado liberdade. Dificilmente vemos pessoas atacarem diretamente a liberdade. Até vemos algumas a defenderem publicamente. Aparentemente estão defendendo, mas na verdade a estão atacando. Justamente com o intuito de trazer este tema para Porto Alegre, optamos por escolher cultura da liberdade como principal debate da 22ª edição do nosso Fórum da Liberdade. No entanto, ao trabalharmos no programa do evento, eclodiu a crise econômica
mundial. E com ela, como nas demais crises da humanidade, muitos ataques à liberdade, à economia de mercado e ao capitalismo. Notamos, então, um perigo que já nos rondava muito fortemente nos últimos anos, especialmente transvestidos de aquecimento global e ditadura das maiorias, dentre outras formas. Com a crise, temos visto a volta de ideias ultrapassadas que a história da humanidade já provou serem perdedoras e contrárias à liberdade. Infelizmente, essas ideias têm sido cada vez mais propagadas e, pior, postas em prática por quase toda parte. A crise econômica atual tem proporções inimagináveis, tanto em valores financeiros como em alcance global. A mim, parece difícil de acreditar que muitas pessoas achem que algo dessa dimensão possa ter produzido apenas pela ganância de alguns diretores de bancos de investimento em Wall Street. Acho que, como sempre, estamos querendo encontrar alguns poucos culpados pela falência de um sistema mundial. E o sistema mundial que está falindo, ao contrário do que muitos pensam, não é o capitalismo de mercado, mas sim o capitalismo de Estado. Ora, se são os governos que ditam as duas formas mais básicas de interação econômica, que são a taxa de juros e a oferta de moeda, como podemos esquecer disso ao julgar os culpados por essa crise? Não estou aqui, senhoras e senhores, defendendo as empresas irresponsáveis que cometeram erros grosseiros de avaliação, mas apenas dizendo que o papel delas nessa crise é o de ser a gota d'água em um problema estrutural muito maior. Apesar de ainda um pouco jovem, esse momento me lembra o Brasil de 20 anos atrás. Os governos imputavam aos empresários a culpa pela inflação, fazendo o povo acreditar nisso, inclusive promovendo os famosos fiscais da Sunab, em busca de empresas que aumentassem os seus preços. Éramos todos enganados. Possivelmente, havia sim algumas empresas que se aproveitavam da inflação, mas sabemos que a inflação danosa para as nações é a gerada nos bancos centrais, por meio de oferta de moeda, e não a que advém de aumento de preços. O capitalismo não é perfeito. Esse é um sistema gerado espontaneamente pelos homens e por suas interações econômicas. Ora, se as nossas interações econômicas não são perfeitas, por que o sistema seria? Se nós não somos perfeitos, por que o capitalismo teria de ser? Agora, quando encontramos essas imperfeições, podemos adotar dois caminhos. Deixar as pessoas, por meio de suas trocas, de forma voluntária, resolverem esse problema, ou de forma artificial, deixar a solução do problema a cargo da intervenção governamental. E não podemos esquecer que as pessoas que estão nos governos são as mesmas que atuam no livre mercado. Ou seja, elas têm as mesmas qualidades e os mesmos defeitos. Não quero parecer colocar todos os governos e governantes em um mesmo rótulo. Sabemos que há, em várias partes, inclusive aqui, governos que estão se tornando cada vez mais responsáveis com seus gastos e estão implementando rotinas de controle de qualidade nas suas gestões. Agora, esse esforço não pode parar. Temos que cobrar dos nossos eleitos uma responsabilidade cada vez maior. Não podemos permitir déficits fiscais para que nossos filhos não venham ao mundo já como devedores.
Temos que exigir que serviços básicos, como segurança e justiça, por exemplo, sejam entregues com rapidez e eficiência para nós, os pagadores de impostos. Espero que em breve consigamos atingir esses objetivos, com os quais, como dito anteriormente, já vemos alguns políticos e governantes comprometidos. Agora, senhoras e senhores, voltando à questão cultural, o que está realmente impressionando nesse momento é o caso de países que tradicionalmente têm apreço pela liberdade, inclusive com muitas proteções constitucionais, sucumbindo a medidas populistas e intervencionistas. Parece que não estamos olhando para a história e os resultados que ela nos conta. Por meio de um cruzamento entre vários índices de países elaborados pelas mais diversas organizações, como o Índice de Liberdade de Imprensa, o de Desenvolvimento Humano, o de Corrupção, o de PIB per capita, nota-se uma fortíssima correlação positiva entre todos eles com os índices de liberdade econômica elaborados no mundo. Como nos mostra, pelo terceiro ano consecutivo, a tradução que fazemos do Índice de Liberdade Econômica elaborado pela Heritage Foundation. Ou seja, liberdade traz prosperidade, traz paz, traz desenvolvimento, traz educação, traz expectativa de vida. Por isso, temos que defender esse valor com todo o nosso afinco. Será que é correto para um povo terceirizar as suas escolhas? Será que podemos abrir mão da liberdade de imprensa e de expressão irrestrita? Será que a política de cotas raciais não está indo na contramão da história ao voltarmos a diferenciar seres humanos? Será que o protecionismo em debate não nos gerará muito mais problemas do que soluções? Para isso, temos aqui em Porto Alegre, pelo 22º ano consecutivo, um debate plural, com grandes nomes de várias partes do mundo, no nosso Fórum da Liberdade. E diferente de outros eventos, nós não sairemos da nossa cidade. Nós não temos compromisso com nenhum partido político, apenas com as nossas ideias e valores. Muitas vezes nos perguntam, qual o resultado prático de 22 anos de evento? O resultado prático são mais de 40 mil pessoas expostas a um debate de ideias, mais de 200 conferencistas de todos os lugares do mundo que já passaram por Porto Alegre, entre eles 4 prêmios Nobel e 8 ex-chefes de Estado. Ora, trazermos esse debate para cá, atingirmos um público qualificado como esse e debatermos ideias, algo tão raro em nosso país, já é motivo de muita satisfação para nós que realizamos esse evento. Para podermos realizar o fórum, é necessário o envolvimento de muitas pessoas e empresas. Por isso, preciso de alguns minutos para agradecer algumas delas. Primeiramente, agradeço o suporte dado pela nossa equipe executiva do IEE, liderada pela Ana Elise, com o envolvimento especial da Bruna nesse evento. Também agradeço os nossos fornecedores, liderados pela Enfato, Telos e Capacitar. Aos meus colegas de diretoria, Ana, João, Cristiano, Felipe, Gabriel e Marcos, que ajudaram na condução do IEE durante esse ano e na concepção desse evento. Também alguns associados honorários do IEE, que se dedicaram, mesmo não tendo uma obrigação formal. Margarete C. e Henri Chazan, que sempre se envolve muito na organização geral, Giancarlo Mandelli e Paulo Ebel,
foram fundamentais na captação de recursos e convites a palestrantes. Também ao Wagner Lenhart, que aceitou novamente o desafio de montar uma bela mostra cultural que temos aqui na PUC, e também ao Vicente Perrone, que de forma executiva organizou todos os processos irrepreensivelmente. Ainda, um agradecimento especial ao vice-presidente Leonardo Fração, que se envolveu muito com esse evento, tendo um papel fundamental para a sua realização. Por fim, agradeço aos principais patrocinadores e apoiadores do Fórum: a Gerdau, o Itaú, a Souza Cruz, CNI, Crown Petropar e a Geração Futuro. Também a PUC e a FACE, que são parceiros nessa realização. Para finalizar, senhoras e senhores, espero que, mais uma vez, deixemos uma mensagem de liberdade, de pluralidade, de debate e uma provocação. Será que o que nos distingue dos demais animais não é justamente a liberdade que temos de pensar, de agir, de interagir e de se expressar? Como disse Ayn Rand, civilização é o processo de libertar o homem de outros homens. Não deixaremos a conquista da liberdade morrer jamais. Muito obrigado. Com o intuito de agraciar pessoas que tenham valores congruentes com os ideais do Instituto, na ocasião do Fórum da Liberdade, o IE concede 2 láureas. O Prêmio Libertas, este ano, em sua 13ª edição, é concedido a pessoas que atuam em ramos de atividade profissional com defesa da livre iniciativa, do empreendedorismo, da defesa do Estado de Direito e, principalmente, da liberdade. Neste momento, procederemos à entrega do Prêmio Libertas 2009 ao empresário Rodrigo Constantino. Convidamos o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Rafael Sá, para entregar o Prêmio Libertas 2009 ao empresário Rodrigo Constantino. Economista formado pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA de Finanças no IBMEC, atua no mercado financeiro como analista de empresas. É membro fundador do Instituto Milênio, articulista nos sites Diego Casagrande, Parlata, Ratil Pro Libertas, Dupli Pensar, o Boletim, assim como para os institutos Milênio, Liberal e Federalista. Autor de vários livros: Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições e Trapalhadas do PT e Egoísmo Racional, o Individualismo de Ayn Rand. Fará uso da palavra o nosso homenageado empresário Rodrigo Constantino. Boa noite a todos. Estava 10 quilos mais gordo naquela foto, talvez não estejam me reconhecendo agora. Bom, é uma grande honra estar recebendo esse prêmio, e justamente num fórum onde o tema é a cultura da liberdade, porque eu queria aproveitar o espaço que eu tenho para falar justamente sobre o poder das ideias. Eu entendo cultura como justamente um somatório de instituições, normas oficiais ou não, informais, costumes, enfim, de uma sociedade. E como pilar sustentando tudo isso, nada mais do que as ideias que estão disseminadas no povo. Enquanto não se mudarem as ideias, não vai nada para frente. Eu vou até apelar para algumas citações, porque eu acredito que se alguns pensadores pensaram melhor que eu, não tem por que me apropriar do que eles pensaram. E Edmund Burke disse o seguinte: mude as ideias e você poderá mudar o curso da história. Victor Hugo dizia: não há nada mais forte que uma ideia cuja hora é chegada. E eu concordo com eles. Eu diria que Robespierre, por exemplo, na Revolução Francesa, nada mais era do que a mão sangrenta de Rousseau. Quer dizer, por trás de toda ação prática, no fundo, existem um conjunto de ideias movendo, guiando essas pessoas.
E no campo da economia, que é particularmente o meu campo, eu citaria 3 escolas distintas para provar esse ponto. Marxismo, keynesianismo e a escola austríaca, por exemplo. Escola austríaca, começando pela melhor, Ludwig von Mises dizia: ideias, e somente ideias, podem mudar e iluminar a escuridão. Keynes, na sua teoria geral, também depositou um peso muito forte nas ideias. Ele dizia que essas pessoas práticas, no fundo, não sabiam, às vezes não tinham consciência, de que algum defunto estava os guiando no campo das ideias. Nada mais do que ideias governam o mundo. E o mais paradoxal, Karl Marx, achava que não. Ele achava que havia um determinismo histórico, que o caminho ao socialismo era inexorável. Só que, curiosamente, como tantas outras ideias dele, ele não foi coerente com a própria ideia, porque ele se tornou um ativista político. Então, ele provou, na prática, que ele acreditava no poder das ideias. Infelizmente, as ideias erradas que tanto mal trouxeram à humanidade. Então, eu gostaria de frisar a importância, e por isso satisfação tão grande de ganhar um prêmio num fórum que trata de cultura, do poder das ideias na humanidade. Um caso que me vem à tona é o caso brasileiro. As eleições passadas, nós tivemos um partido que, curiosamente, é chamado de Partido Liberal no Brasil, que é visto como liberal, que é o PSDB, que de liberal não tem nada, e que simplesmente o candidato por esse partido teve que colocar, se viu na situação meio lamentável, de ter que colocar bonés de estatais, porque foi acusado de defender privatizações. Ora, o que é isso, senão um país que não está preparado para a ideia da privatização, uma ideia que tem sólidos argumentos e a prova empírica a seu favor. Então, é um país que não se abriu ainda às ideias mais básicas de liberdade, de capitalismo, de mercado, de economia de mercado. Então, tem muita gente que acredita que apenas o dinheiro, né, os recursos, é que ditam o rumo de um país. Nada mais falso. Eu citaria um exemplo para mostrar isso. Na Rússia, o sujeito mais rico daquele país, que era Khodorkovsky, dono da Yukos, ele tinha uma fortuna de mais de 10 bilhões de dólares. E ele foi esmagado em 2 semanas por Putin e pelo Kremlin, porque ele ousou desafiá-los politicamente. E até hoje está preso. O que é isso, senão o poder das ideias que Putin controla e não o poder dos recursos financeiros que a Yukos e Khodorkovsky tinham em mão. Né? O Benjamin Franklin tinha uma frase boa para isso. Aqueles que são da opinião de que o dinheiro fará qualquer coisa são muito bem suspeitos de fazer qualquer coisa por dinheiro. Então, pessoas que acreditam que apenas os recursos financeiros é que ditam os rumos do país e que existem apenas interesses financeiros por trás de tudo, estão enganadas. O mundo é movido por ideias, e está aí o exemplo do islâmico, o fascismo islâmico hoje em dia, cujo um dos grandes patrocinadores é da família Bin Laden, que é uma família, inclusive, milionária. E ele largou tudo isso e se esconde em montanhas porque ele acredita numa ideia insana, enfim, e consegue divulgá-la, disseminar essa ideia, mas é ideia e não recursos financeiros. Os recursos podem comprar canhões, mas para onde esses canhões vão apontar depende, basicamente, das ideias de um povo. Isso é fundamental de se compreender, e enquanto isso não for compreendido, nós vamos ser vítimas de pessoas de ideias erradas que se apropriam, que monopolizam a cena e inviabilizam o debate. Eu queria apenas finalizar falando que é muito orgulho, muita honra estar recebendo um prêmio pelo IEE, justamente porque o IEE é a prova viva de que empresários acreditam em ideias. Alguns empresários, infelizmente não são todos, mas me vem à cabeça William Ling, Gerdau, Salim Matar, pessoas que estiveram por trás da criação do IEE, e está aí, 22 anos de história divulgando ideias. Os empresários nesse país, eles costumam ter uma visão muito imediatista, muito curto-prazista. Eles preferem, eventualmente, bancar lobbies políticos, tentar influenciar a próxima eleição, e não se dão conta, talvez, na minha opinião, de forma errada e equivocada, de que os políticos, mal ou bem, com algumas raras exceções, mas eles são caixas de ressonância. Eles, no fundo, eles precisam seguir certas ideias, porque eles estão pensando nas próximas eleições. Eles dependem do voto do eleitor para se manter no poder. Então, enquanto não mudar a mentalidade do eleitor, não há como mudar o rumo do país de forma sustentável. Hayek, quando escreveu O Caminho da Servidão,
foi procurado por um sujeito chamado Anthony Fisher, que ficou muito impressionado em inglês, e ele queria fundar um partido político. E Hayek conseguiu dissuadi-lo disso. Em contrapartida, ele fundou um think tank, chamado Institute of Economic Affairs, em 1955, na Inglaterra. Esse instituto foi fundamental para divulgar as ideias que depois, aí sim, tornaram possível as reformas liberais de Margaret Thatcher. Então, a minha principal mensagem num fórum onde o tema é cultura da liberdade é tentar convencer, tentar despertar as pessoas de forma geral, e principalmente os empresários desse país, a investir em ideias. Eu sou membro fundador do Instituto Milênio, eu sou diretor do Instituto Liberal e estou sempre disposto a cooperar no campo das ideias, porque somente ideias corretas vão fazer o Brasil caminhar no rumo correto e se libertar dessa escravidão que vivemos hoje. Obrigado. Senhoras e senhores, nestes próximos minutos, passamos a fazer a leitura da mensagem da governadora Ieda Horato Cruzius ao 22º Fórum da Liberdade. É com prazer que faço chegar às autoridades presentes, à direção do IEE e a todos os participantes deste evento, que integra a porção mais destacada do calendário cultural do Estado e da qual participo desde a primeira edição, muito antes, portanto, de ser governadora, a minha saudação de boas-vindas e entusiasmada adesão à pauta deste ano, a cultura da liberdade. Coube à nossa geração o privilégio e a responsabilidade de vivermos num período da história humana em que se universalizam consensos sobre o valor da liberdade. Aumenta a rejeição a toda forma de tirania. Tornam-se mais e mais evidentes os malefícios dos totalitarismos e autoritarismos. Exibem-se, em contrapartida, muito mais luminosas a cultura da liberdade e a liberdade como valor moral. Por essa liberdade, muitos clamaram, muitos escreveram, muitos lutaram e muitos morreram. A liberdade tem esse apelo profundo na alma humana, exatamente por ser ali que estão suas raízes. O ser humano anseia pela vida, anseia pela liberdade, pela verdade, pelo amor, pela justiça e pela paz. O ser humano aprendeu com a história que também precisa do Estado nesse processo civilizatório para garantir, na vida social, o exercício de sua liberdade. E também com a história, especialmente no século XX, aprendeu que esse mesmo Estado, quando não controlado pelo desenvolvimento do Estado democrático de direito, pode lhe conceder a liberdade com uma mão e tomá-la com a outra. Foi sobre essa percepção que se formaram as bases das modernas democracias e se plasmaram suas instituições. Com elas e nelas, legitima-se e controla-se o poder quanto à origem, meios e fins, para que ele sirva ao bem comum. Por outro lado, a cultura da liberdade é parte de uma cultura de valores, na ausência dos quais a liberdade se desvirtua e se autoextingue num cenário de abusos e conflitos. Ausentes os nortes morais, os nortes legais, os nortes institucionais, a liberdade se converte em desorientação, permitindo que poucos organizados manipulem a vida da maioria desorganizada. Creio que essa cultura de valores orientada à construção da dignidade da pessoa humana leva à presença da liberdade em todos os seus espaços, na política, na economia, na ciência, nas artes e na religião. Como governadora, afirmo que nosso governo funda-se em tal convicção porque a compreende como plataforma de sustentação do Estado democrático de direito. A cultura da liberdade é uma cultura de valores. Com eles, tem-se o norte das decisões. E, como todos sabem, nosso governo decidiu não contemporizar com os problemas, assumindo a responsabilidade de enfrentá-los para resolvê-los. Nosso governo decidiu decidir. Sei que há muitos jovens estudantes entre os participantes do nosso 22º Fórum da Liberdade. Eles são certamente o público-alvo original do Fórum. Ao longo de suas vidas, exercitarão longamente a experiência da tomada de decisões. Que o façam,
que o façam sempre em ambiente de liberdade e numa cultura de valores. É nesse ambiente, com esses valores, que governamos o Rio Grande do Sul nesses anos difíceis, é verdade, mas o fazendo para que possamos conservar o orgulho do passado, o respeito no presente e a confiança no futuro. Ieda Horato Crucius, governadora do Estado, abril de 2009. Dando continuidade a essa cerimônia, de abertura do 22º Fórum da Liberdade, vamos anunciar então a seguir a entrega do Prêmio Liberdade de Imprensa. Esta laurea foi criada em comemoração aos 20 anos do Fórum da Liberdade, comemorados em 2007. Este prêmio reconhece que, numa sociedade democrática que preza pela garantia de liberdades, o acesso à informação de qualidade e com credibilidade é fundamental. Anunciamos o nosso homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa 2009, jornalista Roberto Tivita. Convidamos o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Rafael Sá, para entregar o Prêmio Liberdade de Imprensa 2009 ao jornalista Roberto Tivita, criador e editor-chefe de Veja desde o seu lançamento em 1968. Assumiu a presidência do grupo em 1990 e, sob seu comando, abriu e diversificou seus negócios, tornando-se um dos maiores conglomerados de comunicação da América Latina. É presidente da Fundação Vitor Tivita, dedicada à melhoria do ensino fundamental no país. Estudou física nuclear em Rice, no Texas, formou-se em jornalismo na Universidade da Pensilvânia e em economia pela Wharton School. Fez pós-graduação em sociologia pela Universidade de Colômbia. Com a palavra, o nosso homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa 2009, Roberto Tivita. Senhores autoridades, meus amigos do Fórum da Liberdade, senhoras e senhores, boa noite. É um grande prazer estar com vocês aqui nessa noite e uma honra ser homenageado neste grande fórum, que na sua 22ª edição, aqui em Porto Alegre, já se consolidou como um rico e relevante espaço para o debate de alternativas e caminhos para a construção de uma sociedade melhor para todos. O tema do encontro desse ano, a cultura da liberdade, é, a meu ver, sempre oportuno, porque a liberdade, em todas as suas acepções, se conquista, se garante e se fortalece com seu exercício diário, sua discussão constante e sua defesa permanente. A liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade de imprensa que decorre desta, além de se constituírem num direito natural do homem, são pressupostos básicos de todas as demais liberdades, da política, religiosa, econômica, de associação e tantas outras. A liberdade de imprensa não constitui um fim em si mesmo, nem visa garantir a liberdade de expressão de jornalistas ou proprietários de empresas de comunicação. Liberdade de imprensa vai muito além. É um meio para garantir a perpetuação das sociedades livres e democráticas. Não por outra razão, os meios de comunicação independentes são a primeira vítima das tiranias de todas as colorações. Sempre que estas se abatem sobre os povos e as nações, cuidam logo de amordaçar a imprensa livre. Pois a imprensa livre é, ao mesmo tempo, a expressão e a consequência das liberdades públicas. O principal compromisso de uma imprensa livre não é e não pode ser jamais com o governo, com os anunciantes, com os amigos
e nem com os acionistas, mas sim com os seus leitores e com a verdade. Para tanto, é fundamental que a preocupação ética, o triunfo do princípio sobre a conveniência, a responsabilidade junto aos indivíduos, ao público, à nação e até ao planeta estejam sempre na balança. A imprensa não pode nunca abandonar o papel de investigar e denunciar irregularidades, corrupção, erros, mentiras, mas também não pode abdicar de procurar os fatos estimulantes, positivos e construtivos. A imprensa não deve ser vista apenas como anjo exterminador, vingadora, justiceira, destruidora, mas sim como uma força que ajuda a compreender, construir e defender a sociedade e o país. Como disse Rui Barbosa, nunca assaz citado, a imprensa é a vista da nação. Através dela, a nação acompanha o que se passa ao perto e ao longe. Enxerga o que mal lhe fazem, devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam ou roubam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela pelo que lhe interessa e se acautela do que a ameaça. Porém, por mais e melhor que a imprensa cumpra o seu papel, e estou convicto de que a imprensa brasileira o tem cumprido com coragem e brilho, a construção de uma sociedade melhor exige muito mais do que o exercício responsável da liberdade de imprensa. Exige, sobretudo, o empenho e o envolvimento pessoal de cada um de nós e a vigilância e cobrança de cada eleitor. A progressiva e muito bem-vinda institucionalização do país vem resultando em crescente número de investigações e denúncias no combate à corrupção e à roubalheira por parte da Polícia Federal, o Ministério Público e a própria imprensa. Mesmo assim, para nosso espanto e desalento, os níveis de corrupção, desvio e mau uso dos recursos públicos do país continuam se repetindo vergonhosamente e a impunidade, especialmente nas esferas mais altas, que deveriam ser aquelas que dão exemplo, ainda impera. A meu ver, o que tem sido feito até agora é louvável e necessário, mas infelizmente ainda longe de ser suficiente. Urge acelerar as mudanças que garantam a transparência em todos os processos públicos, que acabem com a impunidade dos culpados, que coloquem os corruptos e corruptores em permanente estado de suspeição e vigilância por parte do governo, da justiça e da sociedade civil. Cabe a nós, cidadãos e eleitores, nos mobilizarmos para mudar drasticamente esse cenário. Cada um de vocês, estudantes, universitários, jovens executivos, empresários, profissionais liberais, enfim, os líderes de hoje e de amanhã, têm uma enorme responsabilidade nessa cruzada inadiável. Exijam mudanças onde for preciso. Lutem para manter os avanços. Fiscalizem seus governos municipais e estaduais. Busquem novas respostas. Vocês têm um papel crucial a desempenhar na luta para que a corrupção e o desgoverno, em todas as suas formas e níveis, sejam definitivamente controlados.
não bastam as denúncias da imprensa. É preciso que quem pode se engaje na enorme tarefa de conscientizar a população de que, em última análise, as mudanças somente vão acontecer à medida que aprendemos a eleger candidatos competentes, honestos e comprometidos mais com o bem comum e menos com seus interesses pessoais. Podem contar com a imprensa nessa empreitada. Cabe a ela continuar servindo como os olhos da nação. Mas, por favor, nunca esqueçam que os olhos e ouvidos não provocam mudanças sozinhos. Agradeço emocionado o Prêmio Liberdade de Imprensa que hoje recebo, que compartilho com todos os jornalistas e empresários de comunicação que lutam permanentemente por uma imprensa livre, forte e honesta. Faço votos de que um dia possamos olhar para trás e dizer que mais um passo importante no verdadeiro desenvolvimento do Brasil tenha sido dado em Porto Alegre em abril de 2009. Muito obrigado. Fará uso da palavra neste momento o senhor vice-governador do Estado, Paulo Afonso Feijó. Autoridades já mencionadas, senhoras e senhores, meus amigos do IEE. Quero, primeiramente, agradecer ao convite para falar na solenidade de abertura desse Fórum da Liberdade, hoje, na sua 22ª edição, fadado, como os demais, a ser mais um sucesso na difusão do pensamento libertário em nosso país. Quero aproveitar também para cumprimentar os gestores do Fórum pela escolha do tema, a cultura de liberdade, pois ainda que se façam loas à liberdade em nosso país e que alguns chegam a entoar que temos até demais, trata-se, na verdade, de um ativo cultural muito escasso no Brasil. Precisamos lembrar que o primeiro conceito de cultura abrangia a formação do homem, sua melhoria e seu refinamento, conceito que evoluiu mais tarde para incluir o modo de viver e pensar dos indivíduos, num processo de constante evolução acionado pelo conhecimento humano. Após se introduzir a ideia da liberdade no conceito de cultura, definindo como a capacidade de um ser racional escolher seus fins e, portanto, ser livre. Infelizmente, como sabemos, a liberdade vem sendo enfraquecida pelo intervencionismo governamental, cerceando a tal ponto as operações do mercado, que não dá mais para afirmar categoricamente que estamos num regime capitalista ou socialista. Afinal, como chamar de capitalista um sistema em que os governos se apropriam de mais de 40% da riqueza nacional, controlam direta ou indiretamente o crédito, a moeda, o sistema financeiro, os empregos, a produção, a renda e os salários? Como?
não há como ignorar que a essência do empreendedorismo no Brasil está afetada pelo poder governamental, pelo poder que o governo tem de tirar dinheiro de quem produz, para dar para quem não produz. Inclusive para grupos subversivos, como é o caso do MST, estimulando com isto o ócio e desestimulando o trabalho. Como costumo geralmente dizer, temos um sócio que está presente em nossas vidas desde que nascemos, que come diariamente em nossas mesas e que ainda por cima expropria uma grande fatia dos lucros das empresas e dos salários dos trabalhadores. Caro Rafael Sá e demais amigos do IEE, aprendemos ao longo dos anos, através dos fóruns que o IEE tem, e que há um limite para os gastos do Estado, e quando eles ultrapassam esse limite, todos perdem, inclusive o próprio governo, enquanto arrecadador de impostos. Foram os pensadores clássicos, baseados no direito natural, que criaram a figura do Estado, delegando, porém, poucas tarefas sociais, como as de assegurar a vida, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, vaticinando que se ultrapassasse esses limites, tendendo a ir além, não atenderiam a contento nem uma coisa e nem outra. As funções do Estado, porém, evoluíram ao longo do tempo, e hoje temos estudos que estabelecem os limites do Estado em função dos gastos governamentais e da capacidade produtiva da economia, estabelecendo que quando esses gastos ultrapassam 20% do PIB, os padrões econômicos e sociais de seus habitantes começam a cair, corroídos pela queda da produção, da renda e dos empregos, assim como pelo aumento da criminalidade. O fato é que o Estado ultrapassou em muito as funções essenciais estabelecidas pelos clássicos e pelos percentuais dos gastos em relação ao PIB estabelecidos pelos economistas modernos. Isto levaram os defensores da liberdade e do progresso a criar um índice de liberdade econômica, feito para delimitar as funções e o tamanho do Estado em suas diversas atividades. Nele, o intervencionismo é medido pelo peso de 1 a 100, calculado diretamente em função da carga tributária, da insegurança pública, da inflação, dos controles exercidos no mercado nacional e internacional, no crédito, no mercado de trabalho, nos negócios e em outros fatores intervencionistas. Infelizmente, o relatório de 2009, cuja pesquisa contou com dados de 179 países, posiciona o Brasil na 105ª colocação, atribuindo-lhe a nota de apenas 56,7%, localizado na zona dos países mais intervencionistas do mundo, acima, inclusive, de países latinos, como o Uruguai, o Paraguai e o México, e de africanos e asiáticos, como Uganda, Azerbaijão e Mongólia. A colocação não é só desprestigiosa diante do mundo, como altamente negativa a nós brasileiros, porque os números dos índices de liberdade apresentam uma informação
inquestionável, qual seja a de que quanto mais intervencionista for o país, mais pobre e mais inculto ele tenderá a ser. Paradoxalmente, ainda que o exorbitante crescimento governamental tenha se dado em cima da promessa de reduzir a pobreza e as desigualdades sociais, o governo vem se mostrando o principal responsável pelas críticas de relevo e verdadeiro causador da pobreza e das desigualdades econômicas e sociais no mundo, e principalmente no Brasil. Surge, com essas verdades, uma grande oportunidade ao libertarismo, qual seja tomar o lugar do intervencionismo na defesa dos pobres e dos desafortunados socialmente, pois só ele tem condições de prometer e assegurar um padrão de vida digno para todos. O momento de incertezas em que vive hoje o meio empresarial requer também que se dê ênfase nesse espaço para o fato de que as crises mundiais são frutos da criação excessiva de moeda por partes dos bancos governamentais. Essa imprudência monetária, combinada com a improbidade do sistema de reservas fracionárias dos bancos privados, impostas pelo próprio governo, incha a economia, fazendo-a crescer de forma artificial, condição que obriga e que tem de ser revista, depois deixando um rastro de desemprego e miséria no seu caminho. Senhores, não é esse Estado que queremos. Queremos um Estado enxuto, não um Estado mínimo, mas um Estado eficaz no uso de seus recursos públicos, que possa assegurar, acima de tudo, a vida, a liberdade, as propriedades dos seus cidadãos, mas também que, quando estiver nas lides da saúde, da educação e da segurança, use nas suas gestões os mesmos padrões de eficácia e de controles usados pela iniciativa privada. Vocês do IEE, meu caro Rafael, têm um papel importantíssimo para a melhoria do nosso Estado. Quero finalizar cumprimentando mais uma vez o amigo Rafael Sá, lhe desejar muito sucesso nesse 22º Fórum da Liberdade e dizer que é uma alegria estar aqui novamente com todos vocês. Muito obrigado. Convidamos todos os senhores presentes a ouvirem o hino rio-grandense.